Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Então, hoje nós vamos fazer atividades comentadas sobre concordância verbal, né? Então, vamos ver se nossas habilidades estão afiadas e, na verdade, é uma correção de atividades feitas em aula, mas vamos ver se nossas habilidades estão afiadas, se nós conseguimos fazer as atividades corretamente sem o auxílio do professor, tá? Então, vamos corrigir. Bom, na primeira questão, vamos lá ativar o nosso marcador de texto. Na primeira questão eu peço assim: marque o núcleo do sujeito em muitas empresas brasileiras não realizaram testes em animais. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando estamos falando de análise sintática e achar o sujeito e o núcleo do sujeito é análise sintática, é encontrar o verbo da oração. Tá? Então eu vou aqui, muitas empresas brasileiras não realizaram testes em animais. Qual é o verbo? Realizaram. Tá? Então, quem realizou, vamos pegar, mudar a cor aqui para ficar mais bacaninha. Cor de tinta, vou botar vermelho, pode controle. Quem realizou, ou no caso não realizou, muitas empresas brasileiras. Aqui está o sujeito. E de quem eu estou falando especificamente? Mudar a cor de novo. Pode controle, ainda bem que nós temos várias formas de trabalhar aqui. Quem não realizou? Empresas. Então aqui está o núcleo da oração. Tá? Empresas. Então se eu tenho núcleo, a resposta certa já está marcada aqui. Tá? Sempre eu faço o passo a passo. Encontro o verbo, faço a pergunta quem para o verbo. Separo o sujeito do resto da oração, que é o predicado, e aí eu vou encontrar o núcleo, que é aquele termo de quem eu estou falando exatamente. Tá? Lembrando que se tiver mais de um núcleo, o sujeito é composto. Vamos para a próxima. Marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras, V, né, para as afirmações verdadeiras, e F para as falsas. Depois assinale a alternativa que contém a sequência correta. Vamos pegar uma corzinha menos agressiva. Essa aqui. E vamos lá. Se o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo ficará no plural. Sim, é a regra geral. Eu tenho dois núcleos, né, que indicam o sujeito composto, o verbo fica no plural. Certa resposta. Se o sujeito composto vier depois do verbo, o verbo ficará no plural ou concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Também verdadeiro. Se eu tenho perdeu João e Maria o celular, o verbo vem antes, eu posso concordar com o mais próximo, tá? Então fica até meio estranho, mas está correta a resposta. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa? Certo também. O verbo sempre vai concordar com o sujeito em número e pessoa. O verbo cujo sujeito é formado pela expressão um dos mais palavra no plural, mas que obrigatoriamente ficará no plural? Não, está errado. Por quê? Porque ele pode também ir para o singular. Então ele pode tanto estar no singular quanto no plural. Falso. Em sujeitos formados por expressões partitivas, o verbo sempre ficará no plural? Falso também, é a mesma coisa. O verbo pode tanto ir para o plural quanto ficar no singular, quando se trata de expressões partitivas. Ok? Transcreva o núcleo do sujeito das orações a seguir. Então vamos lá, fazer passo a passo. Os livros de história do professor João foram guardados. Eu encontro, vamos pegar o marcador, encontro o verbo, foram. E pergunto quem foi os livros de história do professor João. Esse é o sujeito. Mas quem foi guardado mesmo? Livros. Então o núcleo do sujeito é livros. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Vamos mudar a cor aqui para ficar mais legal. Mudando a cor. A equipe de atletas ingleses chegou à cidade para a competição. Eu encontro o verbo chegou e pergunto
Quem chegou? A equipe de atletas ingleses. E exatamente quem chegou? A equipe. O resto dos sujeitos são informações, são adjuntos adnominais. Tá? Eles estão aqui dando informações, são determinantes, estão ajudando aqui. Então, o núcleo, equipe, sujeito simples. Mudar a cor de novo. O negócio é mudar a cor. O notebook do aluno do 6º ano foi para o concerto. Então, a gente encontra o verbo, foi, e pergunta quem foi o notebook do aluno do 6º ano. E quem exatamente que foi o notebook? Então, o núcleo do sujeito, notebook. Próxima. Pessoal, óbvio que nós estamos corrigindo, então nós vamos ficar repetindo, né? Para que vocês gravem a forma que eu gostaria que vocês fizessem, que é a mais fácil, tá? Para mim, né? Vá que para outras pessoas não seja. Mas a ideia é que vocês gravem exatamente essa dinâmica, né? Aqui, as poltronas e as cortinas do teatro eram da mesma cor. Verbo, eram. E aí eu pergunto, quem era as poltronas e as cortinas do teatro? Então lá vou eu. Quem é que era mesmo? Poltronas. Poltronas. E quem mais era? Cortinas. O resto são determinantes, estão ali ó, auxiliando, né, no valor semântico, acrescentando informações. Mas eu estou falando de cortinas e poltronas, sujeito composto. Próxima. Próxima. Alterar cor. Essa aqui é bacana. O gerente e o diretor tiveram uma conversa sobre o cotidiano da empresa. Verbo, tiveram. Eles tiveram. Tá? Quem teve? O gerente e o diretor. E exatamente quem teve essa conversa aqui? O gerente, diretor. Sujeito composto também. 2 núcleos. Beleza? Vamos lá. Sempre mudando a cor. Eu gosto de mudar a cor, fico animado quando eu mudar a cor. Esse dele mais escuro. O celular de Felipe foi encontrado na sala de aula. Verbo, foi encontrado. Uma locução verbal aqui, ó. Locução verbal, 2 verbos com valor semântico de 1. Um verbo principal e um auxiliar. Beleza, foi encontrado. Quem é que foi encontrado? O celular de Felipe. Qual é o núcleo desse sujeito de quem eu estou falando? Do celular. O celular é que foi encontrado. Tá? Sujeito simples. Próxima. Centros de pesquisa submetem cobaias animais por métodos alternativos. Tá? Aqui é para a gente analisar quando eu uso o verbo no singular ou no plural. Tá? Então, a substituição do uso de animais como cobaias no ensino e na experimentação científica avança. Quem é que avança? Por que ele está no singular? Vamos ver assim. Quem avança? Né? Quem avança? Muda a cor também. Quem é que avança? Uma cor mais clara. A substituição do uso de animais como cobaias no ensino e na experimentação científica avança. Quem avança? A substituição. Então, o verbo tem que estar no singular. Tá? Vamos para a próxima. Sempre eu tenho que achar o sujeito para poder fazer a avaliação correta, né? E escrever corretamente. O pró-diretor de pesquisa da USP, José Eduardo Krieger, garante. Quem garante? O pró-diretor. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Próxima. Segundo Walter Colli, coordenador adjunto na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, existem
Ó. Que é que existe? Atualmente, 17 projetos e bolsas centradas no uso de medicamento alternativo. Quem existe? 17 projetos. Por que está no plural? Porque está falando de 17 projetos. Tá? Por isso está no plural. Se não, estaria no singular. De novo, vamos mudar a corzinha aqui. Pode controle. Laranja. Cadê a próxima? São. Ele cita como exemplos o uso da larva do peixe paulistinha ou da traça grande da cera, que disse são excelentes organismos para serem usados em testes de toxicologia. De quem que ele está falando? Quem é que são? Tá? Ele cita os exemplos. Quem são? Como exemplos. Ele cita como exemplos o uso de larva do peixe paulistinha ou da traça grande da cera, que disse são excelentes organismos para serem usados em testes de toxicologia. Quem são excelentes organismos? A larva e o paulistinha. Tá? Então eu tenho aqui esse uso, né, que são exemplos. Eu tenho um sujeito composto, por isso o verbo no plural. Vamos lá que os cientistas têm. Esse tem aqui está no plural, por isso o verbo tem acento circunflexo. Beleza? Então, e está falando de os cientistas. Sujeito no plural, verbo no plural. Então a resposta certa é a letra A. Opa. 10. As orações a seguir foram extraídas do texto lido. Marque a alternativa que contém o núcleo do sujeito de cada uma delas. Então eu tenho aqui, ó, centros de pesquisa substituem cobaias animais por métodos alternativos. Então, nesse caso, eu preciso ver ali o núcleo. Marca a alternativa que contém o núcleo do sujeito de cada uma delas. O centro de pesquisa substitui cobaias animais por métodos alternativos. Quem substitui? Aqui está o verbo. Centro de pesquisas. Então, a resposta certa é essa. O tema foi discutido hoje em simpósio promovido pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Vamos achar o verbo e aí a gente consegue ver o restante. Então, qual é o verbo? O tema foi discutido. Vamos pegar a caneta aqui, o marcador de texto. Foi discutido. Quem foi discutido? Tema. Tá? Resposta certa. Para ele, o interesse dos alunos de mestrado e doutorado tem crescido. O que tem crescido? O interesse. Tá? Resposta certa. Próxima. Aqui nós vamos classificar o sujeito, tá? Classifique o sujeito das orações em simples ou composto. Em seguida, identifique os respectivos núcleos. Então, é a mesma dinâmica, tá? A mesma dinâmica. Eu vou sempre ver a mesma dinâmica. Então, qual é essa dinâmica? Achar o verbo, as crianças gostaram do filme. Quem gostou? As crianças. Núcleo, crianças. Sujeito simples. Sacou? Não gostei. Vou falar em coisas que a gente gosta e não gosta. Essa aqui. A menina e a voz gostaram do filme. Gostaram. Quem gostou? A menina e a avó. Eu tenho aqui menina e avó como núcleos. Sujeito composto. Mudando a cor de novo.
As bananas e os mamões estavam verdes. Verbo estavam. Quem estava? As bananas e os mamões. Núcleo, bananas, mamões. Sujeito composto. Próximo. Troca a cor da tinta. As frutas estavam verdes. Verbo estava. Quem estava? As frutas. Núcleo, fruta. Sujeito simples. Próximo. Todos estávamos muito cansados. Verbo estavam. Quem estava? Todos. Só tem um núcleo, né? Formando o sujeito. Sujeito simples. Bora. A alegria e a paz reinavam no ambiente. Verbo reinavam. Quem reinava? A alegria e a paz. Núcleos, alegria e paz. Sujeito composto. Continuando. Bora. Vou botar uma cor mais animadinha. As pessoas estavam felizes e satisfeitas com o jogo. Quem é que estava? As pessoas. Núcleo, pessoas. Sujeito simples. Fácil, né? É só eu achar o verbo, perguntar para o verbo quem, e aí eu tenho o sujeito e, consequentemente, o núcleo. Assinale as alternativas que apresentam o sujeito composto. Tá. Então vamos analisar todas as alternativas para nós vermos aqui. A plateia, formada por homens e mulheres, aplaudiu o cantor. Então eu tenho aqui aplaudiu, é o verbo. Quem aplaudiu? A plateia, formada por homens e mulheres. Quem é que aplaudiu? A plateia. Sujeito simples, por isso não foi marcado. Bora! Homens e mulheres aplaudiram o cantor. Quem é que aplaudiu? Homens e mulheres. 2 núcleos. Homens e mulheres. Sujeito composto, certo? O cantor foi aplaudido pela plateia. Quem é que foi aplaudido? O cantor. Sujeito simples, apenas um núcleo. O show era muito esperado pelo público. Quem era esperado? O show. Sujeito simples, apenas um núcleo. Estiveram presentes no evento os patrocinadores. Tá? Quem é que esteve presente? Os patrocinadores. Só tem um núcleo, sujeito simples. Os integrantes da banda eram bem jovens. Quem é que era? Os integrantes, sujeito simples. Então só tem 2 aqui que tem sujeito composto. Leia o trecho de uma carta do leitor a respeito de uma reportagem sobre o autismo e responda às questões propostas. Estímulos, respeito e amor são ingredientes indispensáveis para que possamos vislumbrar um futuro digno para nossos filhos. E a esclarecedora reportagem é um alento. Quanto mais pessoas souberem o que é o TA, transtorno de espectro autista, mais chance teremos de preparar o mundo para incluir seus portadores. Então, por que o leitor considera a reportagem um alento? Por quê? O que é alento? Alento é acolher, é um abraço, é confortar. Então, assim, por quê? A inclusão, reportagens dessa forma fazem com que as pessoas conheçam. E conhecendo, fica mais fácil de entender e de acolher essas pessoas, incluindo-as, né, num contexto geral da humanidade, de pessoas apenas com um pequeno transtorno, que todos nós temos alguns sempre, né? A opinião do leitor a respeito da reportagem é positiva ou negativa? Positiva. Ele afirma que a reportagem é esclarecedora e um alento. Identifique o núcleo do sujeito das frases a seguir. A mesma coisa, tá? Qual é o verbo? Estímulos, respeito e amor são ingredientes indispensáveis. Verbos são. Quem são? Estímulo, respeito e amor. Sujeito composto. 3 núcleos. Próxima. Próxima. Todos querem um futuro digno para os filhos. Quem é que quer? Todos. Sujeito simples.
Próximo. A esclarecedora reportagem é um alento. Quem é que é a esclarecedora reportagem? Ok? E qual é o núcleo? Reportagem. A reportagem é um alento. Outra cor de tinta. Vou botar um vermelhão aqui. As pessoas precisam saber o que é TA. Quem precisa saber? As pessoas. Núcleo, pessoas. Próxima. O mundo deve estar preparado para incluir autistas. Quem deve estar? O mundo. Núcleo ou mundo. Mundo, né? Sujeito simples. Bom, por hoje é só. Essas eram as atividades que nós tínhamos que corrigir. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ali uma dica ou pedir pelo WhatsApp que o professor faz outro vídeo explicando, ok? Até a próxima aula com atividades e correções. Um abraço!